Fala Atleta, hoje mais um podcast aqui com um cara muito especial, tanto para o esporte cearense como para a minha trajetória pessoal, e a gente vai falar um pouquinho disso. Já cheguei aqui com os recebidos do dia aqui. Gente aqui com camisa do basquete cearense, o presente aqui do Daniel Abreu. O Abreu, conhecido hoje no esporte. Ele que presta serviço para o basquete cearense, gerencia toda a parte do basquete do Fortaleza. Hoje está referência aí na gestão esportiva. E não só na gestão, e também no empreendedorismo e na performance esportiva. Daniel, fala um pouquinho do teu presente hoje, e aí a gente volta para contar aquela história lá de 2004, muito especial. Como é que tá hoje? Primeiro é um prazer estar aqui com você, Timóteo. Quanto tempo que a gente não se via, só lhe acompanhava pela internet. Mas olha, mudou muito daquele 2004 para cá, as coisas mudaram, né? Estudante de educação física, fisioterapia ao mesmo tempo, corre de uma faculdade para outra. E a gente querendo ainda ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Estudar e ganhar dinheiro. Era difícil naquela época, mas deu certo, vai persistir. E hoje a gente está aí no mercado, né, com a DNA. A DNA é uma empresa que surgiu em 2013, já para pensar como a gente iria trazer o esporte de forma profissional, porque o nosso esporte ele é muito amador, né? O esporte brasileiro, a única pessoa que é profissional são os jogadores, os atletas, e boa parte deles nem são, né? Então a gente tinha que pensar em melhorar essa gestão, trazendo pessoas que fossem profissionais do esporte. Então, aí eu juntei a fisioterapia, a minha experiência na parte de lesões, de trauma, com a parte de técnico, de basquete, que começou com essa parte de quadra. E aí eu disse, pronto, agora eu já sei como é que é aqui os bastidores e agora eu sei como fomentar um projeto de vida próprio para que eu pudesse gerenciar alguma coisa que fosse relacionada ao esporte, né? Iniciando com o basquete, que é a minha praia, né? E aí passando para outras modalidades. O Daniel já jogava basquete e na faculdade também jogava basquete. Quem acompanhou o vídeo, se já viu o vídeo na minha história, o Daniel era quem ajudava a gente a juntar a galera do basquete da UFC na época da Atlética, porque a gente tinha que sair juntando ali todo mundo que jogava em algum curso, alguma faculdade, e a gente tinha que encontrar. E o Daniel, como já vinha do colégio, já conhecia todo mundo, não, tem o fulano, e a gente conseguia montar um time de basquete masculino e dava um trabalho, lembrando aqui, tu, Betão, Samuel BD, tinha o Tancredo, César, Bochecha, César. Hoje um grande gestor de educação, que é o Humberto, né? Que é o gerente da DeVry, né? O CEO da DeVry do Ceará, né? E foi aí, graças a Deus, tá todo mundo bem. Eu nem lembrava dessa escalação, agora já tô me sentindo aqueles caras que escala o Brasil de 62, tipo isso. Que time de basquete, era legal. E, gente, tem um momento muito especial com o Daniel, que eu conto um pouquinho lá na minha história, e tava lembrando aqui, que ele disse, pô, Timóteo, eu vi o vídeo, eu nem lembrava disso, né? Que era mais ou menos agosto de 2004, ele contando, caramba, que era exatamente também uma fase em que ele tava passando um momento delicado, e ele rapidamente ele também transferiu para me ajudar naquele momento ali, em 2004, quando eu tava parando de competir, tava saindo de um relacionamento, já tinha levado algumas portas na cara, porque eu queria participar, né? Queria entrar nesse mercado do empreendedorismo esportivo. E a frase que eu ouvia muito era, a gente quer um administrador que entenda de esporte e não um educador físico que entenda de gestão, né? Como o Daniel já disse, felizmente hoje isso mudou, né? O profissional da educação física, o profissional do esporte, ele tem uma capacidade de gerenciar muito maior, e o mercado hoje se abriu para isso. Mas aí naquele momento eu pensei, não, vou trancar a educação física, vou sair, escolhi a faculdade errada. E aí eu lembro que lá a sala era em U, tava até lembrando ele na aula do Telmo, que era uma aula que a gente não podia perder, né? Que acho que era talvez uma das disciplinas mais importantes da faculdade. Mas aí o Daniel atravessa lá o U, vem pro outro lado e me pergunta assim, nem sei se pode dizer a palavra, se não der, vocês botam o pi aí no podcast. O Daniel me pergunta assim, Timóteo, o que tu tem que tu tá todo acaralhado? Aí naquela hora eu até brinquei com ele, falei assim, pô, bicho, tá dando pra ver assim? Ele, cara, tá louco, olhei de live, rapaz, o Timóteo não tá bem. E aí ele me ajuda ali, porque eu tava pensando em abandonar a educação física, né, em trancar, e ele disse, cara, não faz isso, tu vai precisar estudar pra vestibular, tu arrisca perder 1 ano e meio, porque tem uma galera que já tá estudando pro vestibular desde fevereiro, tu vai estudar de setembro para dezembro, quando era o vestibular.
E aí, se tu não passa, tu perde 1 ano e meio. E com 1 ano e meio, tu se forma em educação física. E aí, quando tu entrar na administração como graduado, tu já vai ter aí 2 faculdades. Aquilo dali muda, é muito especial para mim, porque, cara, talvez se não fosse aquilo, sei lá, ou não naquele dia, ou não você falando, aí a gente brinca de efeito borboleta, né? Como diz o filme, absolutamente minha vida inteira ia ter mudado, porque aí eu não teria tido nem, lembrando, pegando pela minha história, eu já não teria viajado nem pro primeiro Jubes. E aí já um monte de coisa ia mudar. Ia ter saído da Atlética, não ia ter tido Jubes e um monte de coisa que vivi depois de ter parado de competir, porque aí foi quando eu decidi, não, já não sou mais atleta, né? Depois que o Daniel me livrou ali, só pulei essa fogueira, como a gente diz aqui no Ceará, aí eu decido, não, então eu vou me dedicar mais à gestão da Atlética, porque eu acho que aqui vai me ensinar muita coisa. E de fato, o final de 2004, eu lembro que a gente no Interuniversidades, né, que eram as competições que a gente faz uma campanha legal naquele segundo semestre. 2005 dá um trabalho legal também, porque era uma época em que a gente tinha que sair juntando gente na UFC como um todo, mas a gente estava ali na FACED, né, no Benfica, isolado de, basicamente, assim, de todo mundo do esporte da Universidade Federal, e a gente conseguia dar um trabalhinho para a Unifor, para a FIC, na época, como chamava, a FANOL também tinha equipes boas, e a gente conseguia, e ali eu acho legal porque foi quando eu aprendi essa parte de gestão, né, que é isso que a gente quero falar hoje, porque hoje o Daniel é referência nisso, né, de prospectar projeto, de elaborar projeto, tanto investimento público como investimento privado, você entende desse cenário todo, né, ali eu estava tendo uma amostra grátis do que é essa selva, do que é esse detalhe de estar juntando documentação, apresentando documentação, congresso técnico. Isso para você hoje já é fichinha, né? Igual você disse mais cedo, a gente conversando, essa pergunta aí eu vou tirar de letra, né? E aí me explica como foi a tua transição da fisioterapia para o esporte de competição. Como é que foi isso? Essa decisão? A família, ela dificultou essa transição, porque meu pai queria muito que eu fosse fisioterapeuta, que eu exercesse a fisioterapia, não queria que eu fosse professor, estigmatizado no Brasil todo, né? E ele queria que eu continuasse, que eu persistisse, mas eu, desculpe, mas eu disse, não, tá na hora de eu fazer aquilo que eu quero fazer mesmo, que é trabalhar na gestão do esporte. Então, como eu já tinha, graças a Deus, eu não fui um bom atleta, então eu ficava muito tempo, eu não cheguei à ponta do funil, que era para a transição para o profissional, eu já fiquei bem antes desse funil, então eu pude me dedicar a estudar e participar de eventos, né, mais fora, mas observando, dentro das competições que eu viajei para participar. Então eu comecei a enxergar um nicho muito grande, que as pessoas falavam que não tinha recurso, que não tinha projeto, e eu, poxa, quem é que pode fazer um projeto para mim? De onde é que eu posso tirar dinheiro para fazer esse meu projeto? Então tudo isso era como se fosse uma hipótese, e dessa hipótese a gente tinha que construir uma tese, e a tese logo veio na minha cabeça, pô, eu tenho que focar aqui, eu tenho que fazer projeto que as pessoas não sabem fazer, a faculdade não capacita isso pra gente, a esse nicho dentro da graduação, da pós-graduação também. Então eu tinha que formular projetos e tinha que saber como chegar esse projeto às mãos das pessoas que bancavam esse projeto. Porque não adianta você ter um projeto bonito no papel se você não tem o dinheiro para poder executar. Esse projeto morre na segunda parte. Ele é feito, mas não é executado. Ele morre ali. Então eu teria que saber passo a passo até chegar no último passo, que é prestar conta daquele projeto para quem financiou ele, para quem investiu nele. Então eu fui seguindo passo a passo esse processo, né? E aí, graças a Deus, hoje a gente tem uma experiência de prospectar projetos, né? Tanto da lei de incentivo federal como da lei estadual, né? E aí a gente está fazendo, querendo ou não, acaba fazendo bem, porque milhões de pessoas estão se beneficiando, não só a gente que está fazendo os projetos, mas pessoas que vivenciam esses projetos que talvez na comunidade pobre não teria outra opção se não fosse aquela. Entendi, massa. Tu chegou a trabalhar com
a gente estava falando com outros clubes, um pouco com futebol, teve um pouco envolvido com outras modalidades. Na parte de competição, por quais modalidades você passou? E depois eu voltar nessa parte de não ter sido um bom atleta, que acho que é mais um ponto que a gente tem em comum aí. Quais modalidades você passou aí, um aprendizado que você tirou? Olha, dentro dos jogos universitários a gente passa por todos, né? Então, o meu primeiro passo foi ali. A gente vivenciar o esporte universitário no vôlei, no futebol, no basquete, na natação, no tênis, né? E aí eu fui para jogos universitários, fui para jogos escolares, já cheguei até ir para jogos paraescolares, né? Então eu tive essa vivência de várias modalidades. Mas eu comecei eu sou do basquete, comecei no basquete, né? Eu tenho um grande amigo que era técnico da seleção cearense, que hoje é o técnico do basquete cearense, Daniel Russo, diz: Daniel, eu preciso de um cara que vem aqui me auxiliar. E aí é bom porque tu já conhece a parte técnica, que tu é do basquete, e tu vai fazer a parte de reabilitação. Então, eu comecei no basquete, mas tive uma passagem muito breve no futsal e no futebol, né? E aí eu saí dessa área e voltei pro basquete. Mas durante esse período, onde tinha competição, que o presidente da federação, coitado, não tinha tanto recurso, mas tinha amizade, que era minha. E aí eles diziam: vamos lá, dá uma força lá no evento. Então eu participei de campeonato Norte-Nordeste de handball, né, quando o presidente da federação era o Fabiano. Eu participei de campeonato de voleibol de praia. Então eu vivi várias modalidades. Cara, legal. Eu vou voltar já no atleta, mas eu acho legal isso que você falou, porque parece que a gente vilanizou, né, as federações. Lógico, mas eu tenho uma ressalva, eu tenho uma crítica, o fulano não fez isso, o fulano não fez aquilo, sempre vai ter um dedo, um apontamento. Mas eu acho legal que sem federação, não tem confederação, né? Então, é muito delicado, a gente não está ainda, dadas as devidas proporções, a gente não está no nível Estados Unidos, em que a gente dá para viver de ligas, e as seleções vão ser montadas independente de ligas, né? No nível de futebol europeu, em que a liga é um campeonato que a confederação teve que abraçar porque era o campeonato mais forte. A gente ainda não está nesse nível, então a gente precisa remar junto com a federação. Não, eu detesto essa federação. Aí ninguém quer dar tapa, ninguém quer dar a cara a tapa, só quer dar o tapa, né? Ninguém quer fazer nada pela federação, só quer apedrejar. É muito difícil o esporte evoluir nessa direção. Acho legal isso que você falou, porque muitas vezes as federações, a gente acha que está ganhando os tubos de dinheiro, e na verdade muita coisa está acontecendo muito mais pela amizade, pelo relacionamento com aqueles profissionais, com aquela galera, vamos dizer assim, do esporte, do que de fato, porque, mas tem fulano, então tá ganhando dinheiro, tá pagando um fisioterapeuta, tá pagando o Daniel, então tem dinheiro, mas tá ganhando muito dinheiro, comprou um carro com o dinheiro da federação. Mal sabem que eu tava ouvindo um outro podcast falando de gestão de patrocínio esportivo, às vezes as federações são o porta-mala do carro, né? Tudo anda no porta-mala do carro da pessoa, do presidente, da presidenta, e tá tudo ali, documentação, carteirinha, se precisar bola, súmula, né? Tá tudo ali. Então, a gente precisa remar junto de federação. Acho legal isso aí que você falou. As federações, Timóteo, só interrompendo aqui, eu costumo dizer que elas comem num prato bem pequenininho, num pires. Por quê? Justamente porque elas também não se profissionalizaram. O presidente da federação, ele tá ali exercendo aquele cargo, mas ele tem outra atividade. Porque a própria federação não tem dinheiro para bancar ele. Então, ele não pode dedicar a sua vida à federação. Tem que ter outro emprego. Então, as federações, elas são limitadas, justamente por causa disso, porque elas não têm apoio, a maioria delas não tem apoio das confederações, os recursos são bem escassos, geralmente ficam só dentro das confederações nacionais, e as federações estaduais, elas ficam minguando, pedindo apoio, ajuda, batendo na porta, né, de cada um pedindo migalha para poder realizar um campeonato estadual, né? Ou seja, a coisa mais simples. Você imagina que eles só conseguem fazer isso, eles não conseguem fomentar modalidades. Por quê? Porque não tem recurso. Naquele primeiro momento da minha carreira, eu tinha que servir eles, para me conhecer como é que eles atuavam. E foi um grande laboratório para mim, porque eu pude ver que eles precisavam se profissionalizar para que eles pudessem conseguir voos mais altos. Porque se eles continuassem daquele jeito, eles iam continuar simplesmente fazendo o campeonato estadual, dando a medalha, o troféu e acabou. E o fomento ao esporte jamais iria acontecer.
Massa. E se não tem fomentar o esporte, que é isso, que tem que ser o foco, né? Às vezes de algumas federações, porque assim, é o atleta de amanhã, né? Que vão mercantilizar o negócio de uma forma bem rasa. É a carteirinha do ano que vem, que vai ter que fazer. Então tem que fomentar o esporte, e às vezes as pessoas, mas não investe no esporte. Mas, poxa, você quer um mega campeonato estadual, nível Super Bowl, vamos fazer uma ironia, e ainda quer que invista, não tem dinheiro, né? As coisas, tudo tem um custo, as pessoas não querem ler um balancete, não querem ver uma declaração da federação. Mas eu acho legal que muitas vezes esse conhecimento, essa expertise de chegar e entender como funciona o bastidor, eu lembro do que o Bernardinho disse, que agora eu vou colocar a gente até num patamar especial. O Bernardinho diz, eu só entendi como funcionava o vôlei de verdade, uma equipe de altíssimo nível, porque eu era o pior do time. Eu nunca jogava, ficava do lado do meu treinador o tempo todo, e aí eu entendi o que é que ele estava vendo, porque eu não conseguia ver, né? E aí eu acho massa isso, porque eu puxo para mim, os meninos, a Noeli e o Ramon até brincam, dizem assim, tu não pode falar isso, porque tu vai dizer assim, pô, eu não era bom, mas uma hora vai escapar. Que o fato de não ser bom, exatamente me dava essa capacidade, me dava essa oportunidade de estar ali vendo muito mais bastidores, porque eu viajava para uma competição, não ia muito longe, mas também não podia botar as coisas debaixo do braço e voltava. Então eu ficava vendo, cara, o que é que acontece? Por que ele dá certo? Por que ele não dá? Então eu fazia mais essa leitura do cenário, o que é que precisa para se organizar um evento, como seria melhor e tal. Isso me dava essa capacidade, que é o que eu vejo que aconteceu com você também. Ainda bem que a gente não chegou na ponta do funil, né? Senão a gente tinha virado profissional, um profissional não muito bom, que é o que eu brinco com todo carinho, é o semi-profissional, aquele que está entre o amador, não se profissionalizou, mas não quer parar, porque o amador tem um limite, tem uma dimensão, aí fica ali semi-profissionalizado. Muito, muito legal isso aí, cara, porque o esporte cearense, eu acho que precisa olhar direito, que é o que a gente estava conversando mais cedo. Existe um funil do atleta que chega ao alto nível, né? E para ele chegar do amador ao profissional. E já existe o funil dos educadores físicos, dos profissionais do esporte, que querem continuar no alto nível, né? Vamos dizer assim, estamos aqui trabalhando com alto nível, a gente quer chegar no alto nível. E ainda tem a galera do esporte que não passou no primeiro funil, aí junta aqui. Então, hoje, o que você diria para um atleta que pensa se manter no alto nível enquanto atleta, que você acha que ele precisa fazer? Você que esteve junto aí com o basquete cearense, olha ainda hoje com outro olhar o basquete cearense, já esteve na base do basquete cearense, e o que você vê hoje com o Ceará? O que é que o atleta, enquanto atleta, precisa fazer para chegar ao alto nível? A nível performance, mental? Olha, Daniel Goleman já falava, né? As múltiplas inteligências. Ele não tem que entender só da parte técnica e da parte tática. Ele tem que entender de todo o contexto que está ao redor dele. E aí, muitas vezes, esse nosso atleta cearense que está aí lutando para passar nessa última etapa do funil, é aquilo que ele não entende. Ele só quer se dar bem dentro das 4 linhas. E aí esquece dos bastidores de fora. Então essa visão holística do esporte, eles não têm. Não tem por quê. Porque muitos deles abandonaram as escolas muito cedo para vivenciar um sonho de ser um atleta, principalmente um atleta de futebol. Então, eles não têm essa cultura que a escola passa para eles. E muitas vezes, infelizmente, o que acontece também é que eles não têm uma estrutura familiar muito sólida que possa garantir a eles essa condição de vivenciar, de passar essa etapa. Porque eles são muito limitados, a família é muito limitada. Às vezes o pai não estudou para poder trabalhar e dar a condição melhor a ele, a mãe ficou em casa cuidando dos irmãos mais novos, e aí, então o que é que ele tem de apoio familiar? Quase nada, né? Então passa por esse processo holístico, não só das 4 linhas, mas de uma base familiar, de uma base educacional que eles pouco têm. Cara, você tocou num ponto aí que eu acho sensacional. Eu ia fazer a pergunta do profissional, mas eu faço já do profissional, porque eu acho que esse ponto, base familiar, foi uma grande virada de chave para mim quando eu parei de competir, e eu falo disso até hoje, porque as pessoas ainda não dão a devida atenção, eu acho isso. Né? E hoje você está no alto nível e continua percebendo isso. Base familiar.
né? Eu comecei, por não poder, né, estar muito longe nas competições, eu ia ler mais, né? Então eu via que grandes nomes do esporte, Jordan, Slater, o Bernardo fala disso também, o Bernardinho, a base familiar, a relação familiar dele, paternal, maternal, afeta a capacidade dele dentro de quadro. O estado de humor. Não é só estado de humor, tu tá feliz, tu tá triste. Porque às vezes existe uma discussão em que a pessoa tá triste e tem atleta que se motiva com a tristeza, com a raiva e tal. Isso é muito relativo. Mas a estrutura familiar tá diretamente relacionada a uma capacidade, vamos dizer assim, bem superficial, cognitiva, de entender um problema, de atravessar uma crise junto da equipe, né? E aí, exatamente, uma base familiar ruim, vamos dizer assim, na hora da crise, quebra um grupo, desfalca um elenco, e aí vem até na questão, aí a gente vai longe, da dor, né? Fisiologia da dor. Se a pessoa está com um problema emocional, de alguma forma o corpo somatiza e surge um princípio de dor, né? Na fisioterapia, então, você deve saber que o que é de dor emocional que você já deve ter apertado ali. Falei, vixe, isso aqui não é muscular, é emocional, né? Então, muito massa isso, base familiar, que às vezes as pessoas não pensam muito assim, principalmente a gente pega o futsal, né? Que a gente estava com o Daniel Sena no primeiro podcast, e ele menciona que a base, o jogador de base, principalmente no futsal, que hoje o Brasil é o boleiro, né? Então, se eu entrar em quadra, entrar nas 4 linhas e arrebentar, lá fora não conta. E é o contrário, não tem como ele arrebentar dentro das 4 linhas se o lá fora tiver arrebentado. Não tem como, não tem como haver essa separação. Não tem. Ele precisa estar bem, ele precisa pensar de um todo que está ao redor dele. Tá? Infelizmente, eles não têm essa capacidade, porque às vezes aquele profissional que está lá com ele diz, é o teu único meio de vida, vai ser esse aqui. Então eles focam tanto ali que esquecem a base que está lá sustentado, que é a família, né, que é a educação, que a escola dá e tudo. Né? Então poucos são os que pensam nesse plano B. Né? Se não der certo aqui no futebol, eu vou ter o plano B? Não, você não vai ter o plano B porque você abdicou dele, porque você quis só jogar. Né? E às vezes essa educação, ela pode servir até como um caminho dele melhorar o rendimento deles. E com certeza funciona, né? Porque agora eu não vou lembrar, cara. Por mais que eu tente lembrar de tudo com a minha memória, que um profissional que diz assim, ele falava, não tem como eu explicar determinada jogada tática se o cara não tem inteligência. Lembrei, mas eu não vou poder dizer que o cara hoje está em atividade. O cara hoje está aqui. Mas ele diz, poxa, eu tento trabalhar com esse elenco, mas não dá, os caras não conseguem ler. A gente dá que é tipo um croquis, né, de jogadas. A gente dá um relatório de, o time adversário joga assim e a gente vai jogar assim. O cara não consegue fazer a distinção de um modelo de jogo e outro, e ele tá dentro do jogo, ou seja, ele não consegue se ver o botãozinho dele. Se ele fosse jogar um videogame, né, um futebol de botão, vamos dizer assim, aquela mesa tática, ele não consegue essa capacidade de se, como é que eu posso dizer, sair do corpo, né, vamos dizer assim, se ver de fora, o cara não consegue. Aí diz, como é que eu vou aumentar o nível tático, técnico, se o cara não consegue entender essa orientação básica? Demais, Timóteo, isso. Tô vendo aqui, tá falando, eu tô aqui lembrando dos atletas que já passaram por mim, e no basquete a gente usa muito a prancheta tática, e as pessoas que estão fora não entendem aquela riscalhada que a gente faz toda, mas toda aquela riscalhada ali tem um código, né? O pontilhado é o passe, a linha contínua é uma corrida, né? A setinha, né? Às vezes indica um arremesso, uma bandeja. Então, as pessoas que estão fora não entendem. E se a gente não fizer aquilo todo dia para eles, não adianta chegar no jogo e mostrar na prancheta. Porque eles não vão entender. Não faz parte do dia a dia dele. Então a gente tem que fazer no dia a dia. E muitas vezes a gente não consegue realmente passar algo a mais, porque a gente sabe que eles não vão entender a compreensão. Eu me lembro de um fato que você falou agora, eu estava me lembrando de um fato. Eu tinha, na época do Fortaleza Futsal, o treinador gostava de fazer pré-eleção motivacionais. E ele usava muito texto. E os jogadores ficavam em pânico, porque o treinador pedia para eles lerem e eles não sabiam ler.
E aí, quando eles liam errado, quando acabava aquilo ali, era zoado lá fora da sala de preleção. Então, aquelas preleções, muitas vezes, travavam o cara, porque ele não sabia ler e ele podia, a qualquer momento, ser chamado para ler. Olha só em que nível nós estamos, né? Exato. Não, e assim, isso é lógico, o cara leu errado, foi ser zoado, ele entra em quadra num outro estado de espírito. Com certeza. Num outro estado de espírito, né? O que era para ser motivador, talvez o tiro sai pela culatra, né? Vamos dizer assim. Mas é muito legal isso, assim. Por isso que eu disse, rapaz, agora dessa história a gente vai longe, porque assim, eu já vi atletas também, trabalhando recentemente com um atleta, que ela não conseguia entender o que estava fazendo errado, né? Que o gesto precisava ser acelerado e uma determinada angulação de punho, né? Como a gente vê também no basquete e tudo. Então, pô, você tem que ter uma coordenação motora, uma leitura do que o seu punho está fazendo. Você acha que está fazendo uma coisa, mas o seu punho está fazendo outra coisa, né? A sua articulação não está obedecendo o que você acha que está fazendo. E aí eu conversando com a técnica, eu disse, mas você conversou com ela sobre o que está acontecendo? Aí conversei, falei para ela que era isso. Eu disse, ela entendeu? Ela disse que entendeu, mas depois fez a mesma coisa igual. Aí eu disse, você filmou? Aí, não, mas filmar vai fazer o que diferente? Eu falei assim, porque se ela precisa ver e perceber que ela está entendendo o gesto, é a leitura, né, da coisa. Tudo bem que talvez seja um nível maior, mas assim, poxa, eram meninas que são atletas que têm estudos, que têm educação, né, como a gente está discutindo essa parte de escola. Porque a compreensão do que você está fazendo isso é muito real, né, assim, acontece não só no esporte. Putz, eu achava que estava fazendo isso, mas estou fazendo isso. Essa história de pedir um feedback. E na leitura do gesto técnico é muito sutil. Porque, amigo, não é assim. Né? Você, às vezes, pede para repetir, até fazer como a gente brinca no futsal, brinca com o Daniel. Senta aqui que eu vou ter que te explicar. Né? Porque você acha que está fazendo certo e não está fazendo certo. Né, professor, o Daniel até disse que o menino até disse assim, mas professor, eu juro que na minha cabeça eu estava fazendo isso. Que a leitura do jogo é muito, muito diferente, né? O controle corporal, a leitura do sistema tático. E sem estudo, difícil, né, cara? Difícil. Massa. Vou voltar agora para o profissional. O que você acha que um profissional, você já passou por categoria de base de diversas modalidades, diversos clubes, equipes, um profissional no alto nível, o que ele deveria fazer para chegar no alto nível e se manter lá? Olha, são duas perguntas distintas. Primeiro ele chegar, né? Depois ele permanecer. Né? A gente sabe que dentro da preparação física a gente atinge um pico, né, de preparação física, a gente não consegue se manter muito tempo lá, né? Até uma parte que permanece, mas depois a gente tem que cair, né? O nosso corpo, fisiologicamente, ele faz isso. Mas tem como o atleta permanecer lá em cima por mais tempo do que a parte física, né? Eu acho que é o seguinte, para ele chegar lá, ele tem que ter essa visão holística. Não só a parte técnica e tática, mas também entender o contexto que ele está inserido. Precisa entender aquilo e ele precisa pensar já como se tivesse passado a fase seguinte, tá? Então o atleta, ele tem que compreender aquele mundo que ele está inserido. Tá? Então ele precisa entender para poder passar. Muitos ficam ali, por quê? Porque eles não conseguem enxergar as coisas que estão lá do outro lado. Ou então só enxerga as coisas positivas. E quando eles enxergam só as coisas positivas, eles esquecem dos desafios que vão ter lá. E quando for posto na mesa esses desafios, ele não vai saber lidar. Porque ele não pensou naquilo. Ele só pensou nos louros. Ele só pensou no carro que ia ter, na casa que ia comprar, na vida boa que ele ia ter. Mas ele não pensou nas dificuldades que iria encontrar. E quando essas dificuldades foram postas à mesa, ele não conhecia. Então ele precisa entender esse contexto todo. Tá? Beleza. Cheguei. E agora? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Primeira coisa que ele chega, que ele quer fazer, é aquilo que aqueles que estão mais experientes estão fazendo. E não está na hora dele fazer aquilo. Está na hora dele começar
a ralar um pouquinho para chegar lá. Então ele precisa se manter focado na atividade que ele exerce, tá certo? Deixando de lado essa visão de que tudo é muito bom, tudo é fácil, e se concentrar para que ele possa enfrentar tudo isso, tá certo? Esses problemas de forma coerente. Coerente como, Timóteo? Como é que você imagina que um atleta recém-chegado a um profissional com 19, 20 anos, ganhando 100, 150 mil, vai reagir? Então, eu vou comprar o melhor carro, vou andar nas melhores baladas, e é só isso que acontece? Não. Se ele começar a fazer isso, ele vai começar a esquecer de onde vem tudo isso, que é a parte do esporte. É o esporte propriamente dito, é a técnica, é a tática. Então, ele vai esquecer isso e ele não vai conseguir evoluir, porque ele esqueceu. Ele só está pensando no pós-treino, no pós-jogo. E ele tem que estar focado também dentro daquela área, que é aquilo que vai dar a ele a condição dele poder sair melhor, comer melhor, passear melhor, tudo isso. E às vezes eles sobem tanto a cabeça dele que eles esquecem. E aí quando eles esquecem, eles começam a ser criticados, e aí eles nunca foram criticados, eles não sabem reagir com as críticas, e aí começa a somatizar o corpo todo. É aquela dor que ele sentia que o corpo todo vai reagir. Então ele não vai conseguir fazer o passe correto, ele vai conseguir fazer o gol, ele vai conseguir fazer o arremesso, vai conseguir fazer o saque bem feito. Por quê? Porque ele está doente naquele momento. Ele não está apto a fazer aquela atividade. Por que ele não está apto? Porque ele não soube lidar com os problemas e com as vantagens que ele vai ter a partir daquele momento. Então, não tem uma receita de bolo, propriamente dito, como agir, como fazer, mas ele tem que estar focado naquilo que é a essência da vida dele, que é a prática esportiva. Que muitas vezes ele sai dessa essência para ir para um mundo externo, e esse mundo externo prejudica dentro da parte da essência principal. Sensacional, cara. Sensacional. Aí, para ajudar, vamos pensar assim agora. Vamos pensar, ok, falamos de topo e de se manter no topo. Vamos pensar agora em quem acha que está chegando lá, mas está nessa fase da somatização, que a gente já mencionou aqui 2 vezes. Então, assim, que tipo de dor, vamos dizer assim, como é que seria isso? Depois a gente faz um outro momento para falar de fisiologia da dor, de dor emocional e tal. Mas só para dar um primeiro toque, assim. Cara, esse tipo de dor não é dor muscular. Esse dor é uma dor que você somatizou, cuidado. Observa fora da tua vida esportiva o que é que está acontecendo, que isso pode ser uma dor somatizada. Como é que seria essa dor? Você tem bagagem para falar disso? Olha, recentemente nós tivemos agora o caso do jogador do Ceará, né? Eu não lembro, Galhardo, né? Galhardo. Estava passando por problemas pessoais, né? Alguém na família estava doente, e aí ele não estava conseguindo reagir ou jogar o seu melhor futebol. Então, aquilo ali é um problema que é uma dor dele. É uma dor dele, causada por um problema familiar. Mas essas dores, elas não são só familiares. É uma dor de que você está sendo criticado, né, por fora. As pessoas estão falando de você e você não concorda e não sabe lidar com essa crítica e acaba deixando com que ele não execute a sua atividade principal. Então, os atletas profissionais, eles precisam saber lidar também com o público. Né? E eles não estão preparados porque, às vezes, nem tem ninguém perto dele, uma assessoria, que possa orientá-los, né? Eles começam a... Hoje a internet é um mundo louco, né, cara? Qualquer coisa que a gente posta vai ter milhões de opiniões. E nem sempre aquela agrada a gente. Às vezes você tira uma foto besta dentro de campo, fazendo uma brincadeira. Mas aquela foto, em algum momento, alguém vai ver e vai dizer assim, olha, ao invés de estar treinando dentro de campo, tá tirando foto, tá brincando. E às vezes já estava no final do treino, já tinha acabado.
Então as pessoas, ele não vai saber lidar com essas críticas. E essas críticas vai repercutir dentro. E nós temos profissional para fazer com que ele mude isso? Temos a psicologia, nós temos as pessoas que trabalham com autoajuda, né? As pessoas que trabalham com carreiras, né? As pessoas que trabalham com carreiras sabem ensinar isso para o jogador. E o jogador não está preocupado com isso. Às vezes ele quer um cara que limpe o carro dele, né? Que que organize a lista VIP da festa, mas ele não liga para o cara que vai ligar para a carreira dele. Esse profissional é essencial dentro do esporte. Nós temos hoje muitas pessoas que fazem essa análise de carreira. Para quê? Para justamente potencializar a carreira dele e fazer o principal, que é fazer com que essa carreira se estenda por muito tempo. Hoje em dia, o Cristiano Ronaldo tem 36 anos, está jogando o auge da forma física dele. Mas é só por conta do preparador físico dele? Não. Porque tem por perto dele um monte de profissional que vai ajudar ele a potencializar as múltiplas inteligências dele, não só no campo. Então falta esse staff, né? Mas dentro do clube, dentro da carreira profissional. Porque os clubes também estão inseridos nisso. E eles não têm os clubes profissionais que orientem esse pessoal. É um assistente social que às vezes vai lá conhecer a família, às vezes é um psicólogo do esporte para poder orientar ele nos momentos difíceis, né? Não tem. E precisa ter um staff. Genial. É engraçado que eu recentemente ouvi exatamente esse case do Cristiano Ronaldo. Porque disseram, quando você contrata o Cristiano, você contrata uma empresa inteira. Vem uma equipe com ele que vai passar a funcionar dentro do seu clube. Ele não vai ser só um atleta a mais dentro da sua empresa. Vem um departamento que vai funcionar dentro da sua empresa. É todo um processo. E falando exatamente disso, que o cara não... Ele tem oscilação de performance, a gente está falando de periodização, oscilação de performance, mas o cara está se mantendo no topo por muito, muito tempo, né? Isso é muito de mental, muito de mental. E aí, pegando um gancho com o Cristiano, tem o caso daquele Éder, que foi o cara que fez o gol da Eurocopa de Portugal, né? Que estava no alto nível, aí um problema familiar, que por isso que eu digo, tá linkado com o Cristiano, mas ele era banco do Cristiano Ronaldo. Aí ele disse, pô, nunca vou jogar, né? Nunca vou chegar lá, o Cristiano nunca se machuca e nunca sai, então eu nunca vou jogar. E aí ele pensou em ia parar totalmente para cuidar dos problemas familiares, da vida pessoal. E aí veio uma coach esportivo lá de Portugal, chama ele, faz um trabalho e tal, calma, ainda não, me dá 6 meses. Aí ele continua aquele segundo semestre, Cristiano se machuca, o cara entra e faz o gol. Cara, às vezes tem coisa que... É aquela velha história, né? É o cavalo selado passar na sua frente, se você não tá pronto naquele momento para montar nele e ir embora, passou, não volta mais. Porque é muito... Cara, essa história do Éder, pra mim, é o auge. Porque ele tava quase parando e esse trabalho... Não, calma, espera mais um pouco. Ainda tem lenha para queimar. Não deixa que as coisas extracampo afetem o seu campo, né? E hoje o Éder faz parte da história do futebol português. Ah, mas o Cristiano tá em outro patamar? Ninguém tá questionando isso, né? Mas é interessante porque, às vezes, um atleta ser reserva, né? Parece que essa palavra machuca, né? Vixe, mas eu sou banco e tal. E eu ouvi uma vez um técnico, também não vou lembrar agora, que ele dizia assim, vocês estão preocupados com meus 11, com os meus titulares, eu não estou preocupado com titulares, eu estou preocupado com os 11 iniciais, que é diferente de ser titular, são os 11 que eu começo. Que eu posso ter um titular que está no banco, porque eu vou fazer um teste e depois eu vou ver como vou sentir o jogo, né? E existe muito essa diferença de ser, principalmente quando a gente fala de uma modalidade que não tem limite de substituição. Essa ideia titular e reserva vem muito do que é o futebol, dessa ideia de que não, você vai jogar os 90, então você é mais importante do que aquele que só joga 45. Mas no basquete, por exemplo, você não tem limite de substituição. Então não existe esse... Ok, existe um LeBron que é mais relevante do que outro e tal, mas todo mundo ali tem uma relevância, né? Tem um papel dentro da construção da equipe. O que tu já viveu com essa ideia
dentro desse cenário, ou de jogador que se desmotivou porque acha que jogou pouco, mas porque aquele jogo não era o jogo para o basquete dele, não só de nível, mas às vezes de estilo de jogo, né? Existe jogo e estilo de jogo. Não, hoje não vai dar para jogar com 2 pivôs, vamos dizer assim. Aí um dos pivôs se ofende. Já aconteceu isso? Como é que... Já. Primeiro passar que o LeBron não ganha, não ataca e nem defende sozinho. Né? O Cristiano Ronaldo não ataca e não defende, não pode ir lá catar lá o pênalti lá. Eles não jogam sozinhos, eles precisam do grupo. E o grupo todo é importante. É importante passar isso, principalmente lá na base, que é onde a desistência é maior. Primeiro porque uma série de fatores, mas eu acredito que a principal seja a iniciação precoce. A gente quer que o filho a gente já seja o craque lá na base. Né? Então você determina que ele faça uma única função e ele não vivencia as outras. Então quando ele é posta em outra situação, ele não rende. Mas isso a gente tem que passar para os atletas, que sozinho ninguém vai para frente. É o grupo que ganha. Os louros vão chegar para todos. Não vai chegar só para um. Porque ele sozinho, ele não faz parte, ele não consegue realizar todas as atividades. Então, ele precisa do grupo todo. Então, todos ali, você tem que passar bem para eles que ali você tem a sua função, mas a sua função, ela está ligada ao do outro e assim por diante. Como se fosse um ciclo. Tá? Eu não posso jogar sozinho. Até porque a regra nem permite. Né? Então, eu preciso de todos. Então, volta para aquela história do cavalo selado. Esteja pronto. Uma hora a oportunidade vai chegar. E quando ela chegar, você precisa estar preparado para ela. Muitas vezes, as oportunidades passam na nossa frente e a gente não está pronto. Já aconteceu comigo. Eu já tive convite para assumir determinada função. Eu disse, poxa, tanto tempo eu vim dizendo que eu tinha que me preparar para fazer isso e eu não estava. E aquela oportunidade nem voltou mais. Então eu tenho que estar pronto para quando a oportunidade chegar, eu executar. E sozinho eu não vou para canto nenhum. Legal, cara. Porque eu gosto de falar de equipe multidisciplinar e às vezes parece viagem ou parece distante, mas é a importância do grupo, né? A importância da equipe multidisciplinar, de ter gente apoiando de todas as formas, porque qualquer brecha, né? Eu gosto muito daquele filme 300 de Esparta, né? Tem que estar bem fechadinho ali os escudos, tem que estar bem fechadinho, senão a gente vai ser atacado. E aí, pra gente falar hoje da sua última grande conquista, vamos dizer assim, que foi o título cearense com o basquete do Fortaleza, que é a sua modalidade do coração, né? E hoje encabeçando aí esse trabalho com o Fortaleza. Como é que foi isso aí? Como começou? De onde nasceu essa ideia? Cara, o Fortaleza foi um título especial. Até mesmo por eu ser um torcedor de arquibancada. Mas surgiu lá em fevereiro, né, o técnico do Fortaleza, o Roberto Andrade, é um amigo meu, seu também, né, o Betinho. Um chama de Betinho, outro chama de Betinho. Betão? Acho que dá mais para Betão, o tamanho do homem. O Betinho, como eu chamo ele carinhosamente, ele disse, Daniel, o Fortaleza jogou o Campeonato Cearense ano passado, não foi bem, e aí a gestão do Fortaleza está querendo mudar. Mas eles querem uma gestão mais profissional, alguém que chegue para gerir o clube e que não dê dor de cabeça pro clube. Tá certo, Betinho, e aí, como é que vai? Cara, tu tem a tua empresa, e aí vamos conversar lá. E foi conversamos com o Roberto Moreira, que é o diretor dos esportes olímpicos, ele contou o plano de expansão da marca do Leão, né? E aí eu aceitei esse desafio, né? Inicialmente eu disse assim, não, vai ser um desafio, mas a marca Fortaleza é forte, eu vou conseguir fazer primeiro a captação desses recursos, porque sem dinheiro a gente vai para canto nenhum. Então a gente fez um projeto simples, né? Desculpa, de comercial e de marketing. Então a gente elaborou aí, sai me batendo em porta e nós conseguimos captar. Posso falar o nome da empresa? Pode. Agradecer aqui ao
ao grau técnico, né, que o nosso amigo Thiago e do José, que apoiaram o Fortaleza. Também nós tivemos apoio de dentro do Fortaleza, que é a Confraria Tricolor, né, o Rolim Machado também. Então nós conseguimos o primeiro passo, que é ter dinheiro, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Então, aí nós começamos a formar um time, mas nós tínhamos um problema. Como o Fortaleza estava entrando, o Fortaleza entraria direto numa segunda divisão. Não entraria no time principal. Então nós teríamos que fazer uma parceria com algum time que já tivesse formado na primeira divisão. E aí nós conversamos com o presidente do basquete cearense, que é o Thales, que também joga ainda, né? E junto com o Evandro, e eles tinham um time que era o KLG, e a gente fez uma parceria com eles. Um grupo espetacular. Um grupo que já estava formado, né? Trouxemos algumas peças, né? Que ficaram nesse último degrau do funil, inserimos eles lá, tá? Mas o grande volume já estava pronto. Já chegou para mim feitinho, que era o time lá do KLG, né? Então a gente passou a primeira fase invicta, para mim foi uma surpresa danada. Eu que estava totalmente fora do campeonato cearense adulto, né? Por entender que a gestão do basquete em termos de federação é o meu obscura, né? Eu voltei e quando eu vi aquele time jogar com aquele volume, eu disse, meu Deus do céu. E eu disse, vou ganhar esse campeonato com o pé nas costas. Nem foi assim, foi muito duro. Mas a primeira fase me desenhou assim. Eu ganhei todas as partidas, a primeira fase em primeiro lugar, porque todos jogam contra todos, né? E aí ficam os 8 melhores para começar a fase de playoffs, né? E aí na fase de playoffs a gente começa a separar as crianças dos adultos aqui, né? E já foi duro, já. O último colocado que foi o Náutico, nós tínhamos ganho na primeira fase de 40 pontos, o Náutico já fez a segunda partida com a gente, nós ganhando de 3 pontos no final. Então o jogo começou a dificultar. E assim foi nas oitavas, nas quartas, na semifinal, até chegar na final contra um time muito bem arrumado de Morada Nova, né? Jogar no interior não é fácil, a pressão lá é imensa, às vezes a cidade só tem aquele evento de atrativo, então vai todo mundo pro ginásio torcer. Nós perdemos a primeira partida lá, né, da final, chegamos para decidir as duas aqui, que era a melhor de 3 partidas. Na segunda partida, nós tínhamos que ganhar, nós ganhamos por 1 ponto no final. Respiramos, disse assim, vamos seguindo. E fomos para a terceira partida, e aí a gente conseguiu controlar o jogo e fomos campeões. Mas mais do que o título, o mais importante foi o resgate do Fortaleza Basquete, que já existiu lá no passado, e aí a gente trouxe agora. E essa semana agora começou bem porque nós fomos convidados, jogadores, né? Fomos convidados aí para o Castelão, levar a taça. E é impressionante como o pessoal aplaudiu, bateu palma e perguntou, eu quero ver esse time no NBB. E o que eu achei interessante foi que um torcedor gritou assim na arquibancada, nós vamos dar no Carcará. E quem estava lá segurando a taça era o Thales, presidente do Carcará, que joga com a gente, né? Enfim, a torcida, a gente criou, o Fortaleza fez as redes sociais, nós temos muitos seguidores na rede social, muitas pessoas comentando, parabenizando, querendo comprar as blusas, mas precisa passar por um processo de patente dessa blusa, então a gente não conseguiu fazer ainda, porque a gente tinha que estar começando de baixo, formando tudo. Então a partir desse segundo ano, é que a gente vai fazer esse levantamento das blusas, para poder vender, comercializar e gerar mais alguma coisa de renda pra gente, porque só de patrocínio a gente não pode viver, né? Genial. Excelente. Eu vou... Depois aumenta essa frase dele e bota no repeat eterno. Nem só de patrocínio a gente pode viver. Quando eu falo isso, a galera diz assim, vai viver de que vai ter outro emprego? Não, você tem que ter múltiplas fontes de renda. Excelente, Daniel. Cara, eu acho muito legal isso que você falou da construção do basquete do Fortaleza, porque mostra que, duas coisas que a gente vai falar ainda. Primeiro, que existem grandes clubes querendo investir no basquete, no handball, em outras grandes modalidades que a gente tem aqui no Ceará e que parece que estão meio adormecidas, né? Ou pelo menos
eu não falo só dos grandes clubes não olharem para as modalidades, eu falo também das modalidades não se mostrarem como deveriam se mostrar, que foi o que você fez com o basquete, né? Cara, vamos mexer essa panela de um jeito diferente. E essa é a primeira coisa que eu quero que você fale, assim, como é que você vê, o que você diria para uma outra modalidade ou para uma outra pessoa, uma outra equipe, um outro projeto que existe para atrair um grande clube como o Fortaleza, o Ceará e também o Ferroviário que está aí entre os grandes, vamos dizer assim. Olha, Timóteo, o Fortaleza, ele tem um plano audacioso de expansão da marca, né? Hoje o Fortaleza tem uma marca própria, que é o Leão Nosso 18, e essa marca própria do Fortaleza, ela não pode ficar só restrita ao futebol. Então você tem outras modalidades, outros nichos, outras culturas, outros adeptos, outros estilos de vida, de roupa, de produtos que podem ser criados para outros públicos. Então o Fortaleza, o grande boom do Fortaleza foi ter criado essa marca. E pegue essas modalidades, que não é só o basquete, o Fortaleza hoje tem o handball, tem o hóquei, né? Tá apoiando o pessoal do basquete cadeira de roda, lá com o Lídio. Então ele tá pegando esse público que não consumia os produtos dele e que agora estão consumindo. São centenas de produtos licenciados pela marca Fortaleza, que hoje não vai só ao gosto dos adeptos ao futebol, vai a todos os adeptos. Nós mesmos do basquete, o pessoal que consome o produto do basquete, tem uma roupa diferente, uma camisa diferente, tem um calção diferente, tudo mais largo, é maior, né, mais descolado. E esse público não consumia os produtos do futebol. E agora vão passar a consumir. Quando eu digo que nem só de patrocínio vive o clube, eu estou falando uma coisa que as pessoas precisam entender, que o clube pode ter 1000 maneiras de trazer recursos para ele. Você quer ver a grande sacada que o Fortaleza teve esse ano, que eu fico danado quando eu vejo as televisões cortando, reprimindo essa conquista do Fortaleza? É o Fortaleza ter trazido para dentro das suas entrevistas o intérprete de Libras. O Fortaleza vendeu aquela camisa do intérprete de Libras. E é um produto novo. A gente chama de dinheiro novo. Dinheiro velho é o do patrocínio, todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu quero ver fazer o dinheiro novo, que ninguém tem. E é esse dinheiro novo que vai dar o diferencial. O Fortaleza vendeu os intérpretes de Libras e alguns canais de televisão cortam a imagem do rapaz. Não, eu fico chateado, não por estar deixando de expor, mas também pela questão social, da inclusão que o Fortaleza está fazendo, né, do intérprete de Libras, e dando a oportunidade de outras pessoas entenderem o que ele está falando, né? Então, de produto velho, nós já estamos cheios, os clubes estão cheios. Eu preciso do produto novo, do dinheiro novo, e nós temos milhões de produtos que podem ser inseridos nesse contexto. Fortaleza, Ferroviário, todo mundo pode fazer. Agora, precisa que o quê? Que a pessoa que esteja gerindo esse esporte esteja pensando nele. Não esteja pensando na sua empresa e vá para lá nos tempos livres, de folga. E está ali, gerenciando. Fortaleza hoje tem os seus diretores todos profissionais. Ou seja, batem ponto lá. Então eles podem pensar realmente no clube. Essa gestão profissional, você do Fortaleza, fez com que o Fortaleza crescesse. A gestão Marcelo Paes é essa. Tá? Eu não conheço os outros clubes, até imagino que já devam estar fazendo isso. Porque esse é o caminho. A gestão profissional. Nossa. E aí, você que já teve essa parte de instituto, trabalhou com licitação, com organização de projeto. Para a gente fechar, se a gente fosse pensar modalidades olímpicas, né, que é dentro do que o Fortaleza está querendo investir, porque ele ganha um mercado, ganha um dinheiro novo, né, que não existia em outras modalidades e tudo. Como seria o projeto, ou como precisa um produto, né, um planejamento para um atleta de uma modalidade olímpica, que é individual, é uma estrutura diferente, mas como seria, ou o que ele poderia fazer, qual seria seu indicativo, sua sugestão, você que
de certa forma, caminhou aí, atravessou esse deserto, entendeu, né, esse segredo. Não vou dizer atravessou esse deserto, que você domina esse mercado hoje, sabe disso. Então, assim, o que um atleta individual poderia ou deveria fazer para também trazer, ou, na verdade, não só trazer, mas também levar, né, ter um jogo de ganha-ganha, um prospera-prospera. O que o atleta também precisa ver, entender e fazer para mostrar valor, entregar valor a um Fortaleza da vida, um clube grande da vida. Olha, Timóteo, é uma pergunta difícil, mas assim, eu acho que o atleta, ele precisa se rodear de bons profissionais próximos dele. Todo mundo quer ter pessoas boas perto dele. Então, o atleta, ele pode criar o seu staff, né? Pessoas que cuidam das redes sociais, das mídias, né? Uma pessoa que possa orientar psicologicamente, nutricionalmente. Então, cria um staff. O clube, às vezes, tem um staff, mas esse staff, ele é um pouco para muita gente. Então, ele precisa se rodear de pessoas que possam ajudá-lo, tá? E não só pessoas que vão para a balada com ele, tá? Esse é o primeiro passo. Se fortalecer de pessoas que podem potencializar a carreira dele. E além de potencializar a carreira dele, possam dar longevidade a essa carreira. Porque não interessa só para ele ser bom naquele momento. É bom naquele momento por aquele longo período de tempo. Então, profissionais que possam potencializar é o primeiro passo. Ah, é muito caro. Mas olha só o que esse profissional pode trazer para você. Ele pode te potencializar. Ele vai te dar ganhos necessários para que tu possa suprir esse gasto que tu está tendo. E às vezes não. Na maioria das vezes, o que ele vai render para tu é muito maior do que aquilo que ele vai te cobrar para ter. Então, às vezes você precisa ter essa visão que nem tudo que é caro é aquilo que eu não posso fazer. Aquilo é caro porque aquilo tem um valor. E se ele conseguir agregar isso, ele vai conseguir potencializar a carreira dele. Nossa. Agora sou eu que digo. Você estava falando aí, eu estava vendo um filme aqui também, porque muitas vezes e a gente herdou meio que isso um pouco do futebol. Quem vai cuidar da minha carreira é meu pai, é minha mãe e tal. Quem vai negociar contrato é meu pai, é minha mãe, mas são pessoas que vão, tipo, no intervalo do trabalho, não se prepara para uma reunião, não se prepara para vender o produto, aí diz assim, não tem patrocínio, ninguém quer investir no meu filho, na minha modalidade, né? As pessoas não querem exatamente atravessar esse caminho entre, não, peraí, isso aqui eu não sei fazer, isso aqui é melhor chamar outra pessoa, né? Que é onde, para finalizar, é onde eu gostaria realmente de bater palma ao Fortaleza, de chegar para o Daniel e dizer assim, Daniel, a gente não sabe fazer isso, perdão as expressões, mas para deixar de um outro jeito. Daniel, a gente não sabe gerenciar um time de basquete como você saberia. Então, vem, você encabeça esse negócio. Tá entendendo? Lógico, não nessas palavras, mas que você entende o que eu quero dizer. Então, Daniel, você vai encabeçar esse projeto. E a gente quer ver um antes e depois e tal. Então, chama alguém que sabe fazer o negócio, né? Que entende como a roda gira. Não é só... Poxa, mas aí eu vou chamar alguém que eu gosto muito, que eu vou usar exatamente a palavra que você usou, que eu achei genial. Não, vou chamar alguém que vai pra balada comigo, e essa pessoa vai me ajudar. São só os parça, né? Vou chamar aqui só os meus parça. Aí fica difícil, né? Ver um resultado além de uma performance, que às vezes tá ali com os parça, tem um resultado esportivo positivo bom, 1, 2, tá vendo? Desse jeito dá certo, né? E não pensa além do pódio. Às vezes é uma pessoa que tem um resultado esportivo bom, mas é um produto que não se vende. E a gente poderia aqui elencar diversos nomes em diversas modalidades que esportivamente tiveram resultado, mas que a gente pode dizer assim, você queria que seu filho se espelhasse naquele atleta? Você queria que a sua filha quisesse ser igual àquela atleta? E a resposta é não. Então, assim, às vezes é porque foi cercado, se rodeou de profissionais que não pensaram nisso, né? Pensaram, não, se tu entrar lá e ganhar, tá valendo. A gente só lembra de quem vence, né? E a gente sabe que não é bem assim. A gente que já teve na base, que sabe como funciona fora de quadra, sabe que não é só isso, né?
Então, Daniel, quero te agradecer de antemão, você que vai dar aí as últimas palavras, mas quero te agradecer demais por esse bate-papo. Te agradecer por aquela conversa em 2004, eu sempre vou agradecer. Isso é uma coisa que faz parte da minha contação de história, faz tempo que gente que já me apelida de Forrest Gump, então quando eu já estou contando ali a minha história, essa de 2004 entra também, é um capítulo certo. Então quero te agradecer por isso, também acompanho, te parabenizar aí, eu vi no final de semana vocês lá no Castelão. Parabéns por essa conquista, porque isso é uma conquista, ser reconhecido diante da principal modalidade do clube, tipo assim, não, vem pra cá, vocês também vão receber esses aplausos, vocês também vão comer essa fatia do bolo do Castelão lotado, parabéns ao Fortaleza, tá sempre dando um show, né? Ceará e Fortaleza são a maior média de público da Série A, então assim, tá sempre fazendo um mosaico, sempre dando um show ali, parabéns ao Fortaleza aí pelo que está fazendo no basquete, na gestão, e espero que venham mais modalidades olímpicas aí pro portfólio do Fortaleza. Brigadão e deixo com você aí o fechamento. Agradecer pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história. Às vezes só é visto aquele que está executando o jogador, né? E esquece de quem está por trás, né? Se ele chegou lá, não foi só o mérito dele, teve outras pessoas. E a gente está fazendo isso atrás. Desculpa. A gente está fazendo isso, esse trabalho, né? De fazer uma gestão de carreiras bacana, fazer com que ele esteja preparado para diversas situações. E eu fico lisonjeado por ter contribuído, né, de alguma forma na sua formação, né, porque poucas são as pessoas que chegam lá da gente para poder, né, dar bons conselhos. A gente é carente de bons conselhos. E quando você encontra uma pessoa que chega para ajudar, é sempre muito bem-vindo. Eu fico muito lisonjeado em ter contribuído nessa grande formação que você tem hoje.